Oi, gente, tudo bem? Olha só, a gente está no dia 16 de setembro e a gente teve plantão na quarta e na quinta semana. Só que o seguinte, eu acabei fazendo a mesma coisa. O plantão de quarta, a gravação que eu tinha realizado, ela ficou com o áudio falhando. Não sei o que aconteceu. Durante a aula o áudio estava ok, mas depois, quando eu fui ver a gravação do vídeo, toda hora me cortava, ficou muito ruim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar os mesmos exercícios que eu fiz aqui e passo essa gravação para vocês. Tá bom? Para aqueles que não foram no plantão, contando que poderia ver o vídeo depois, a gente tem essa alternativa. São quais exercícios? São os últimos três de frequência e dois do livro. Então, mesmo que você não tenha ido no plantão, tem interesse nesses exercícios, vale a pena tentar fazer do livro. Tá? Eu peguei um bem complicado lá, então vale a pena dar uma olhada. Então vamos começar. Bom, o primeiro pedido do plantão então foi o exercício 16 de frequência. Esse já tem um tempinho que eu passei, que fala da duas possibilidades de você empurrar ou puxar, no caso, uma mala de 60 kg no aeroporto. Ele coloca atrito, a gente não estudou atrito ainda, só que ele dá o valor da força. Então, basta saber que o atrito é uma força contra o movimento, ou seja, para trás. A gente desenha essa força e calcula ela. Porque ele quer que você compare a aceleração nos dois casos. Então é o seguinte, eu vou tirar o segundo caso, trabalhar com o primeiro separado. Para calcular a aceleração, quando estuda força, a gente sempre vai para a segunda lei, F igual a ma. E toda vez que eu vou para a segunda lei, eu me vejo obrigado a desenhar as forças. Eu tenho que avaliar aquele F e R ali, aquela força resultante, né, somatória das forças, analisando então o desenho. E lembrando, se eu tiver duas direções diferentes, né, horizontal, vertical, o que seja, eu tenho que avaliar essas direções separadas a princípio. Eu vi algumas avaliações que o pessoal botou tudo junto. Não pode. Você não pode simplesmente somar ou subtrair uma força para cima ou para a direita. Então, cuidado com isso. Então, desenhando as forças, olha só, o nosso personagem, que é o Newton, empurra a mala para a direita. É uma força de contato, né, a mão dele encostando na mala, só que eu vou chamar de F. Contato a gente sabe que a força é normal, mas eu vou chamar de F. Lembra que nós temos cinco forças, eu vou escrever aqui em cima cinco forças, lá em cima, ó, peso, que é força gravidade, normal, tração, atrito e elástica. Né? Gravidade, força de contato, força de haste ou corda, resistência ao movimento e força quando aparece deformação. Então eu tenho aqui essa força, que eu estou chamando de F, como eu disse, mas não seria uma normal. A força gravidade, né, o peso sempre para baixo. Ele está apoiado no chão, então tem uma normal para cima. E nesse exercício tem atrito, então se o movimento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Atrito 1, que é o caso 1. Né? São dois casos, estou olhando o primeiro caso. O ideal é desenhar essas forças, gente, longe do desenho, para embolar menos. Então, geralmente eu faço isso, eu desenho essas forças partindo de um ponto, que seria o nosso centro de gravidade, centro de massa do objeto. Então, está ali as quatro forças que eu tinha falado antes, representadas naquilo que a gente chama de diagrama de forças, né? São as forças desenhadas separadas. Ok. Então, como eu disse, tem duas direções, vertical e horizontal, tem que analisar separadas as duas. Em Y, na vertical, não tem movimento. Se a mala não sobe nem desce, ela vai para a direita. Ou pelo menos tenta. Se ele não tiver força suficiente, se ele for fraco, ele tenta andar na horizontal, mas não vertical, nem não para cima nem para baixo, perdão. Então, isso quer dizer o quê? Que a força resultante na vertical é zero. Logo, a força para cima é igual a força para baixo. Não sobra força, né? Tudo que está para cima tem que ser igual ao que está para baixo. Já em X, na horizontal, eu botei como a força que ele faz para a direita menos a força para a esquerda igual a massa do corpo vezes a aceleração. Chamei de A1, que é o primeiro caso. Eu falei que se ele for fraco, por exemplo, ele não consegue empurrar a mala. Mas eu monto assim e faço a conta. Se eu achar A igual a zero, por exemplo, a mala não está andando. Então acabou o exercício. Vamos substituir os valores aqui então. Olha só, a força que ele faz, né, que eu chamei de F, é de 100 newtons, está lá no texto. Então, no lugar de F ali, 100. O atrito no primeiro caso está aqui, ó, 20 newtons.
a massa do corpo 60, vezes a aceleração do primeiro caso. Então, repare que eu estou jogando os valores que eu tenho, sobra só a aceleração, eu vou resolver fácil a questão. Fica 80, que é igual a 60 a 1. Repare que eu posso dividir os dois lados por 10. 8 sobre 6 igual a 1. Então, a resposta fica, vamos simplificar ali, eu divido por 2, ó, 4 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro caso, simples assim, desenhei as forças, avaliei a vertical, que não tem movimento, é mais fácil para você eliminar, e fui para a horizontal. Segundo caso, mesma ideia, vou começar como? Eu vou pensar na segunda lei de Newton para calcular a aceleração, então necessariamente eu tenho que desenhar as forças. O Newton puxa agora a mala com uma corda, na corda a força é tração. Só que como eu chamei de F no primeiro caso, vou chamar de F aqui também, a força que o Newton faz na corda. É uma força de tração, mas como ela vale 100 newtons, igual ao primeiro caso, eu vou botar F. Peso para baixo, sempre. Normal, o chão faz, sempre perpendicular à superfície, nesse caso aqui é para cima. E se a mala vai para a direita, o atrito é para a esquerda. Atrito 2, porque tem até um valor diferente, atrito do segundo caso. Aqui tem um problema, eu tenho direção vertical, horizontal e tem uma diagonal, né? O F2 aqui, ele está numa diagonal que me atrapalha um pouco. Então o que eu faço? Ó, separei as forças, diagrama de força, vou decompor a força F, né? Vou achar qual o valor da sua largura e da sua altura. Então eu projeto ela na vertical, né? Faço a sombra dela aqui, ó, exatamente a altura de F, ó, FY no caso, né? F na vertical, e faço a mesma coisa na horizontal, Fx. Lembrando que Fy e Fx fecham um triângulo retângulo, e eu tiro seus valores usando relação trigonométrica. Lá em cima, ele deu seno e cosseno desse ângulo. Então, analisando agora, na vertical, que também não tem movimento, a mala vai para a direita, eu tenho a força, duas forças para cima, que tem que ser igual a força para baixo. Por quê? Para não sobrar força nem para cima nem para baixo. Se sobrar força para cima, a mala sobe, sai do chão. E não é o caso, a mala vai para a direita. Então, isso aqui, na verdade, gente, quando eu escrevo isso, é só para explicar o seguinte: ó, tá vendo essa seta para cima, para baixo? Não vou usar, por causa disso. Ó. Elas matematicamente se anulam, então elas não interferem na minha interpretação. O que eu vou precisar são as forças horizontais. Então, escrevendo na horizontal, eu tenho força para a direita, Fx, menos a força para a esquerda, o atrito, igual a massa vezes a aceleração. É essa fórmula aqui, ó. F igual a ma. O F é resultante, né, horizontal, uma para a direita, uma para a esquerda, m vezes a. Então agora eu faço essas contas. O Fx é F cosseno do ângulo, né? É o lado vizinho, a cateta adjacente do ângulo, ele está com o ângulo. O atrito ele deu, vale 10. A massa é 60 e a aceleração eu estou procurando. O F ele deu também, vale 100. O cosseno do ângulo está lá em cima, lembra? 0,8. Menos 10, 60 a 2. 100 vezes 0,8 é 80. 80 menos 10, 70. É igual a 60 a 2. Posso dividir por 10, né? O famoso cortar o zero dos dois lados. Antes eu não podia, tá, gente? Porque tinha uma subtração ali. Eu só posso fazer isso quando eu estou só com multiplicação ou divisão. Então, 7 sobre 6 igual a 2. Logo, a aceleração do segundo caso, 7 sextos metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, gente, o jeito de fazer é sempre o mesmo. Desenha as forças, analisa as direções diferentes. No caso aqui, vertical não tem movimento, então força para cima é igual a força para baixo. Beleza, acabou. E na horizontal, aí sim, eu joguei a segunda lei de Newton e descobri a aceleração. Então, 16, sem mistério. 17, outro que pediram para eu resolver. Eu fiz nessa aula aqui, que tem esses 17, vários exercícios e alguns com 2 corpos. Só que nesse tem 3. Não muda o jeito de pensar. Claro que fica mais extenso. Então vamos fazer esse exercício. Ele deu uma massa dos 3 corpos. Está numa superfície horizontal. Alguém empurra para a direita, né? Repare que essa força, eu não sei qual é a natureza dela. Pode ser uma força normal, pode ser
uma força de outra natureza, como elétrica, alguma coisa assim, mas enfim. Mas o caminho é sempre o mesmo. Para calcular, por exemplo, a aceleração que ele pede, eu sempre tenho que pensar em F igual a ma. Então, para isso, eu desenho as forças. Nesse caso aqui, eu vou desenhar essas forças já separado. Por quê? Porque são 3 corpos, vai ficar muito embolado o desenho ali, tá? Então, o desenho aqui do A, ó, ele tem uma força para baixo. Vamos tentar fazer em linha reta aqui, que é o peso de A. Ele está encostado no chão, né? A superfície embaixo. Então, normal perpendicular ao chão, para cima. Quem está empurrando, empurra o A. Ó. Então, o A sofre aquela força para a direita, que vale 20 newtons, que eu vou chamar de F também, vou ignorar a natureza dela. Quando eu falo ignorar a natureza, gente, não quero saber se é peso normal, tração, atrito ou elástico. É a força que já me deu, que já deu valor, que é para a direita. Então, tá pronto. Não tem atrito, está lá no texto. Só que é o seguinte, o A também encosta no B. Também porque encosta no chão, encosta no B. Quando tem contato, tem normal. Se o B está na direita, a normal que o B faz é para a esquerda. Normal que B faz em A. NBA. Já em B, está lá a bolinha representando B. Ele tem peso. Está encostado no chão. Normal. Olha só, essa força F não está aplicada em B. Ah, mas o B vai andar por causa dela. Vai, mas não é por causa do contato direto com ela. Quem empurra o B para a direita é o A, através de um contato aqui. Ó. Então, a força normal que A faz em B. E, por sua vez, o B está encostado com o C. Então, o C faz uma força contrária ali a B. Normal que C faz em B. Não tem atrito, nem nenhum dos casos. Não tem tração, não tem corda nenhuma, não tem elástica. Já o corpo C, ele vai ter o peso. Sempre eu começo com peso, é mais simples. Está encostado no chão, normal para cima. E olha só, o C vai para a direita porque o B empurra ele. Tem contato entre B e C. Então existe uma força normal de contato que B faz em C. Fechou? E aí agora é o seguinte, vamos lá. Esse sistema vai andar para a direita. Então, eu já posso afirmar o seguinte, que as forças verticais não podem ter resultante, não pode sobrar força para cima em A. O A não sobe, muito menos desce, né? Está encostado no chão. Então a força, vou escrever lá em cima, tá? Lá no cantinho lá em cima, normal de A igual a peso de A. Então na vertical não sobra força, matematicamente ela se anula. Repare que estou cortando aqui porque eu não vou nem pensar nela mais. Mesma coisa em B. O movimento é horizontal, não tem resultante vertical, então a força para cima igual a força para baixo. Então elas não vão interferir na minha questão. Nessa questão, tá, gente, que o corpo anda na horizontal. Quando não for isso, quando o corpo estiver na vertical, alguma coisa assim, vocês têm que considerar essas forças. E se eu precisar calcular, vamos supor que ele me pede a normal, eu precisar de calcular a normal. Eu calculo o peso, lembra? Vou colocar a fórmula aqui em cima, sim, lá do lado do título. Ó. Peso igual a massa vezes gravidade. Então a normal de A, por exemplo, a massa é 5, a gravidade 10, né? A normal seria 50 newtons, igual ao peso. Aqui é a mesma coisa, força para cima em C igual a força para baixo em C. Então esses dois vetores aqui não vão ser algo para me preocupar. Então repara que sobrou só força horizontal, e esse é o sentido do movimento, e é nesse sentido que eu vou, nessa direção, melhor dizendo, que eu vou trabalhar com a segunda lei de Newton. Beleza. Um detalhe importante também é o seguinte, a força que o A faz em B, o A empurrando B, é igual à força que o B faz em A. Isso aqui é ação e reação. Então, ao invés de chamar de NAB e NBA, como se fossem duas coisas diferentes, eu posso chamar assim, ó. Presta atenção, vou apagar ali o BA, vou apagar o AB e vou chamar de N1.
A normal 1. Né? 1 que o A faz em B. E essa aqui é N1, só que botar um menos na frente, só para falar que está no sentido contrário. Ó. Então, ação é reação. N1, o A faz em B. Você pode até escrever ali do lado. Ó. Deixa eu botar, eu não quero ocupar muito espaço lá embaixo, vou botar aqui do lado. Ó. Normal que A faz em B é N1. E a normal que B faz em C, eu vou chamar de N2. Tá? Só criando uma legenda aqui. Para quem for olhar minha resolução, quem for corrigir minha prova, depois entender o que eu estou falando. Ali eu apaguei demais. Então, o que eu estou falando? A normal que B faz em C, né? A força que o B faz em C. Eu chamei de N2. E aqui também tem um N2, só que é para trás. Então, menos N2. É o mesmo valor, só que sentido diferente, né? Vou botar tudo de amarelo. Só para ficar mais coerente nas cores. Beleza? Então aqui menos N1, né? É N1 para trás. Aqui foi N1, a força que o A faz em B. Aqui N2, a força que B faz em C. E menos N2 já está lá. Então, voltando agora na segunda lei de Newton, lembrando que na vertical eu já analisei, vou analisar na horizontal. Tudo na horizontal, em x, né? Lembrando que tudo que para a direita põe positivo. Então, eu vou escrever essa equação para os três corpos, A, B e C. Para o A fica como? Na horizontal, força para a direita menos força para a esquerda. Isso é igual a m vezes A. Só que esse m é a massa de A. Estou analisando só o corpo A. Corpo B, ó, força para a direita menos força para a esquerda igual a massa de B vezes A. E já o corpo 3, o C, só tem força para a direita igual a mc vezes A. Então, ó, força resultante igual a massa de aceleração para A, força resultante, massa vezes aceleração para B, força resultante, massa vezes aceleração para C. Está ali. Eu vou apagar os desenhos agora, já que eu já botei nas equações, tá? E vou começar a responder as questões. Então, fiquem de olho nisso, qualquer coisa vocês voltam o vídeo, tá? Estou apagando aqui, ó. Vou apagar também com as fórmulas lá em cima, que eu já expliquei. Isso aqui eu estou apagando, gente, só para aproveitar o espaço, mas vocês têm que deixar isso na sua resolução, tá bom? O desenho faz parte da sua justificativa. Eu só entendo a sua equação olhando seu desenho. Se você só jogar a equação, eu posso perguntar de onde você tirou isso. Então, tirei do desenho. Beleza. Então, vamos limpar tudo lá em cima. E agora, eu vou responder as questões. Então, eu montei o sistema, desenhei as forças primeiro. O exercício está montado, tudo que eu tenho de informação está aqui. Agora eu vejo o que ele quer, a aceleração do conjunto. Ele quer o A. A força que o B faz em C, né? Que eu chamei de N2. E depois a força que A faz em B, o que eu chamei de N1. Então ele quer N2, N1 e A. Beleza. O sistema tem tudo isso, então do sistema eu resolvo. Para fazer a letra A, você pode fazer o seguinte. Ó. Você pode... Tem vários caminhos para resolver o sistema. Né? Eu quero resolver A. N1 eu não sei, N2 eu não sei. Repara que se eu somar as três equações, soma essa e essa, N1 vai se subtrair um do outro, N2 subtrai um do outro. Então, somando as três equações, eu tenho esse resultado aqui. Ó. F, menos N1 mais N1 dá zero, menos N2 mais N2 dá zero. Então, sobra só F antes do sinal de igual. Tá? Do outro lado do sinal de igual, eu tenho MA vezes A, MB vezes A, MC vezes A. O F, a força que foi aplicada em A, vale 20. A massa de A, está lá no texto, vale 5. A de B, vale 2. 2A, né? Não esquece do A. E A de C, vale 3. Então, 20 igual 5 mais 2, 7A, mais 3, 10A. 20 dividido por 10, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, está aqui. Vou só copiar a resposta lá em cima.
porque eu vou apagar essa resolução daqui a pouquinho. Ok? Enquanto vocês dão uma olhada nessa resolução, só discutir uma coisa. A letra A, gente, poderia ter feito de maneira mais simples. Se eu considerasse tudo isso um objeto só, então lá no cantinho lá em cima, ó, um objeto só, ABC, que seria um objeto de 5 mais 2 mais 3 de 10 kg. Não tem atrito, ele sofre uma força para a direita, 20 newtons. Se eu penso isso como uma coisa só, eu faço F igual a MA, a força vale 20, a massa de todo mundo junto, 10, acharia o A igual a 2 do mesmo jeito. Tá? Então repare que tudo isso que eu fiz aqui, se eu fizesse naquele cantinho, dava certo a letra A. Aí você se pergunta, por que não fez isso antes? Porque quando eu monto o sistema, desenhei as forças, analisei, desmontei o sistema, as outras perguntas já estão aqui. Eu já montei a letra A, B e C de uma vez só. Então eu acho melhor fazer isso. Você começa com mais calma, vai desenhando, escreve as equações para cada corpo e depois você vai olhar suas perguntas e as respostas vão vir de maneira mais simples. Tá? Então a letra A, eu só resolvi o sistema achando A e agora eu vou voltar para o sistema, achar N1, voltar para o sistema, achar N2. Então agora eu vou apagar a letra A, tá? Só para ganhar espaço. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo agora. Então a aceleração já está lá em cima, guardadinha. Vamos fazer a letra B. Deixa eu mudar de cor aqui. A letra B, ele quer a força que B faz em C. Aquela NBC que eu chamei de N2. Então ele quer N2. Então eu copio a última equação, por exemplo. Só copiei, tá, gente? Não inventei nada não, tá lá embaixo. Por que eu não peguei a do meio? Porque a do meio eu não tenho N1. A de baixo, dá direto o que ele quer, que é a normal 2, que é a força que B faz em C. Então normal 2. A massa de C, volta no texto e confere 3. A aceleração, calculei na letra A, vale 2. Então a força que B faz em C, que eu chamei de normal 2, 6 newtons. E para acabar a questão, a letra C é a normal, né? 1 é a força que A faz em B, que eu chamei antes de N1. Então essa primeira fórmula me dá, ou a segunda fórmula. A segunda fórmula já está com o sinal positivo, então eu vou colocar direto ali. Ó. Pegar a segunda equação, N1 menos N2 é igual a MB vezes A. Qualquer uma daria certo, tá bom, gente? Tanto a primeira quanto a segunda. Tem todos os valores aqui de cima, menos N1, tem todos os valores aqui, menos N1. Escolhi a de baixo, porque em cima está com menos, aqui já está mais, então já sai a resposta direto. Mas a dificuldade é a mesma. Então N2 eu calculei, vale 6. A massa de B, confere lá, 2. A aceleração, 2. N1 vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Esse menos 6 foi para o outro lado somando. Fica mais 6. N1, 10 newtons. Então o que eu disse para vocês? Se você monta o sistema antes, você automaticamente já tem o caminho para resolver a letra A, B e C, sem ficar voltando no desenho. Pode ver que eu apaguei o desenho depois que eu montei o sistema, nem olhei mais as forças. Então por isso que eu recomendo qualquer exercício que tem força e vai pedir aceleração ou alguma coisa parecida, começa desenhando todas as forças e escreve as equações F igual a MA para todos os corpos. Vamos para o outro. O outro que pediram foi o último de algumas turmas, né, naturalmente, de força elástica. E ele quer saber o seguinte, qual que é a constante elástica dessa mola. Vamos lembrar o que é isso? Força elástica aparece em todo o corpo que você deforma e ele volta à posição original. Pode ser uma mola, pode ser um elástico, sabe aqueles elásticos que a gente enrola, o pessoal usa para enrolar dinheiro, quando o pessoal tinha dinheiro, ou então elástico que prende cabelo, qualquer corpo que deforma, você estica ele, se você largar ele volta. Então pronto, ali aparece o que a gente chama de força elástica. É o que eu chamo de força de restauração, né? Restaura o tamanho original. Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma mola e esse é o tamanho natural, natural que eu falo é o seguinte, soltei ela.
Está ali, ela não está quietinha, esse é o tamanho dela. Se eu esticar ou apertar, ela tem um aumento de tamanho, né, ou diminuição, tanto faz, tá, gente? Apertar, diminuir ela ou esticar, que eu chamo de deformação ou elongação. É um nome feio. Elongação. Quanto alongou. O que acontece? Quanto mais eu esticar isso aqui, isso vocês sabem na prática, maior vai ser a força que vai fazer a mola voltar para a posição original. Então aparece aqui uma força elástica, que a gente chama. Essa força elástica, fazer debaixo do desenho ali, ó, ela depende do quanto você estica ou aperta a mola. Declaro que o seguinte, você tem que olhar com calma para que lado você desenha. Se eu estiquei a mola para a direita, a força elástica é para voltar, né? Então a força elástica seria para a esquerda. Caso eu tivesse comprimido a mola, então aquela mola tinha aquele tamanho, eu vou lá e aperto ela bem. Ó, essa aqui, ó, é a diferença de tamanho, a força elástica seria para a direita. Eu apertei a mola para cá, apertei, aparece uma força para voltar com a mola para a direita. Da mesma forma, se eu apertar mais, a força aumenta. Agora, a gente sabe também que se eu mudar a mola, pode ser que mude essa força. Pensar no caminho contrário. Tem mola que você aperta, ela rapidinho amassa, tem mola que você faz muita força, senão você não consegue mexer nela. Ela é bem dura, que a gente fala. Essa dureza da mola, né, essa resistência da mola, é dada muitas vezes pela constante K, que chama constante elástica, que é o que ele pede no exercício. K geralmente é medido em newtons por metro. Então, por exemplo, se eu tenho um K, uma mola que tem 2 newtons por metro, se eu estiquei essa mola aqui 1 metro, a força elástica aparece 2 newtons, né? 2 newtons para cada metro. Se eu puxasse 3 metros, seria 6 newtons a força elástica. Então, o que define a força é o quanto você deforma ela e a natureza dela, o K. Essa é a fórmula da força elástica, Kx. Uma curiosidade, às vezes os livros trazem o sinal mais ou menos aqui, tá? Ou só menos, menos Kx. Isso é mais para quê? É porque se o x é para um lado, né, o x é positivo, é para a direita, o K é a força elástica é para a esquerda. Por isso que geralmente tem um menos aqui na fórmula. Eu prefiro que você trabalhe com ela em módulo, esquece o sinal. Então, esse aqui é o módulo da força elástica. Você calcula o número com a unidade. E o sinal você vai ver no desenho. Você mesmo vai lá, interpreta, vê qual é o sinal que aparece e põe lá, tudo bem? Então, eu dou a fórmula só Kx, tiro o menos, e você analisa o desenho para ver se vai ser positivo ou negativo de acordo com o seu referencial. Então, explicando o que é força elástica, que está na aula, né? É só que achei melhor voltar a dar uma explicada, porque é uma novidade. Vamos fazer o exercício. O objeto de estudo é o bloco, não é a mola. Ah, ele pede a mola, mas é sobre o bloco que estão agindo forças. Então eu tenho que começar a desenhar força nele. Ele sofre a ação da força-peso e tração. Como ele quer a constante elástica da mola, acaba que eu vou ter que olhar para a mola também. Então eu vou pegar esse ponto aqui, ó, que é o ponto de contato mola e corda. A mola tinha o tamanho nessa direção aqui, ó, nessa linha pontilhada. Esse era o tamanho natural dela. Ele esticou ela 20 centímetros quando pendurou o bloco. Então, nesse pontinho, ele andou para a direita 20 centímetros. Então, a mola faz uma força para ele voltar. E essa força é a força elástica, que é o Kx. E a corda mantém essa mola esticada. A corda puxa para a direita, que tem a força, então, na corda, que é tração. Né? Toda vez que está na corda é tração. Observe que eu botei T e T, não botei T1 nem T2, porque como a corda é a mesma, muda a direção, muda o sentido, mas o valor da força vai ser o mesmo. A tração na corda inteira é a mesma coisa. O que acontece aqui nesse exercício é que está todo mundo parado. Olha lá, ele estica 20 centímetros e depois mantém-se em repouso. Esse repouso quer dizer o quê? Se eu pensar na segunda lei de Newton, repouso é aceleração igual a zero, força resultante igual a zero. Então já podia começar aqui. Ó. Se ele está parado, a resultante, né, é igual a zero, ele está em equilíbrio.
Isso quer dizer o quê? Que no bloco a força para baixo é igual à força para cima, né? Que aí a resultante dá zero, e na mola a força para a direita igual à força para a esquerda. Tá todo mundo parado, a força para a direita igual para a esquerda, esse pontinho fica parado ali. O bloco tem força para cima igual para baixo, fica parado. Se o peso é igual a tração e a tração é igual a força elástica, peso igual a força elástica. Peso é mg, força elástica é kx, a massa do corpo 10 kg, gravidade a gente está usando sempre 10, está lá no texto. K é o que ele quer saber. E x, gente, está em centímetros. Você pode deixar em centímetros, mas cuidado com a resposta. Eu vou passar para metros. Vai ficar 0,2 metros. Vou terminar aqui no cantinho, porque está acabando mesmo. 100 é igual a 0,2K. Divide 100 por 0,2, o K vai ser igual a 500. Isso aqui é peso, né, em newtons. Dividir por 0,2 metros. Então, a unidade 500 newtons por metro, que é a unidade que ele pediu. Se eu deixasse em centímetro, 20 centímetros, a conta daria um pouco diferente. Daria 5 newtons por centímetro. O problema é que ele pediu newtons por metro, por isso que eu sou obrigado a transformar nessa questão. Mas basicamente o que eu fiz, como está todo mundo parado, o peso do bloquinho é igual à força elástica. É aqui que eu poderia ter começado a questão. Peso igual a força elástica. Então, os últimos 3 de frequência fechados. Eu vou fazer 2 do livro agora. Página 108 do nosso livro. Tem um exercício num elevador, que é bem interessante. Ela tem uma aceleração externa, então a gente trabalha com a ideia de aceleração relativa ali, né, ou aceleração resultante. Então vamos lá, vamos discutir. A figura abaixo apresenta o corte de um compartimento de um foguete que acelera verticalmente para cima, perto da Terra. A aceleração já está desenhada. No teto está fixo um dinamômetro, já volto a explicar o que é isso, que tem preso a si um bloco de 4 kg. Adote G igual a 10, admitindo que a indicação do dinamômetro é 60, determina o módulo da aceleração. Gente, o dinamômetro basicamente é uma mola. Tem alguns que você compra que a mola está bem exposta, outros eles põem a mola dentro de uma caixinha, de um tubinho. Tá? Então, o meu desenho está bem tosco, mas a ideia é essa. Aqui tem um gancho que você pendura os corpos. Como que funciona o dinamômetro? A pessoa que constrói vai lá e pega um corpo que ela sabe que tem, por exemplo, 1 kg de massa. Se a gravidade for 10, o peso, mg, esse corpo tem 10 newtons de peso, né? 1 vezes 10, né? 10 newtons. Então ele pendura ali. A mola vai esticar um pouquinho, né? Ele vai descer um pouquinho. Aí o cara vai lá e vê a marcação. Por exemplo, tem um pininho preso em algum ponto da mola, ele vai lá e marca. O pininho estava ali. Botou 10 newtons, desceu para cá. Então aqui ele marca 10 newtons. Aí ele põe lá um corpo de 2 kg, peso 20 newtons. Ele vai lá, o pininho desce mais um pouco, ele marca 20 newtons. Faz isso com 3, 4. Então ele vai marcando e ele construiu um aparelho que mede força. Então basicamente é isso. Aí se eu pego um objeto que eu não faço a mínima ideia de qual a massa dele ou qual o peso, eu penduro ali. Pode ser através de uma cordinha. Pendurei minha pedra ali. E aí vai descer o pininho, vamos supor que marca aqui. Ó. Então essa pedra tem um peso de 80 newtons. Ou, se eu pensar nessa forma, se a gravidade for 10, ela tem uma massa de 8 kg. Então é isso que o dinamômetro faz. Beleza. Numa situação ideal, que situação ideal? O dinamômetro está parado, no referencial em repouso. O dinamômetro ideal, então, ele vai dar o valor que é igual ao do peso. Então, quando ele fala ali que um corpo tem 4 kg, se eu botar no dinamômetro fora do elevador, ele vai marcar 40 newtons. Né? M vezes G, 4 vezes 10, 40 newtons. Mas, no elevador, ele está marcando 60 newtons. Só terminar de apagar e vou voltar lá para o texto. Ó. Então, aqui, ó, o corpo tem 4 kg, peso é mg, a massa 4, a gravidade 10,
Então, peso 40 newtons, o corpo tem 40 newtons de peso. Se pendurar no dinamômetro ideal, ou seja, perfeitinho, sem defeito, sem atrito, sem nada, ele marcaria 40 newtons. Mas ele está dentro do elevador, o elevador acelera para cima, ele marca 60. O que está acontecendo é o seguinte, gente, ó, quando você está num ônibus, eu já expliquei isso lá na inércia. Se o ônibus acelera para frente, ele está parado e acelera. A tua tendência é ficar, você fica para trás. O elevador é a mesma ideia. Quando o elevador acelera para cima, você tende a ficar, você pressiona mais o chão. Eu já cheguei a fazer exercício desse com peso aparente, né? Você fica entre aspas mais pesado. Então você tende a ficar ali no chão, você acaba forçando mais o chão. Aqui é a mesma ideia, né? O elevador acelera para cima, o bloco tende a ficar, ele puxa um pouquinho mais a cordinha para baixo, o dinamômetro marca um valor maior, que é aqueles 60 newtons. Então é isso que está acontecendo. Mas como que matematicamente eu lido com isso? Da mesma forma que eu lido com tudo. Eu desenho tudo que tem força, né? Eu desenho as forças no bloquinho. Ó, o bloquinho tem peso para baixo. E uma cordinha que segura ele para cima. Tração. Aí a mola lá dentro do dinamômetro. Está dentro do dinamômetro. Tá? O que está atuando no bloco ali é a tração. Então eu nem mexo com a mola. Tá? Ali só serve para indicar o valor. Ele poderia ter colocado só uma corda no teto e falar assim, a tração vale 60. Então essa é a ideia. Bom, eu sei que F igual a MA, força resultante igual a MA. Eu vou escolher o sinal para cima positivo, a gente que escolhe isso, tá bom? Nesse bloco, então, tem força para cima, força para baixo. Isso igual a MA. A força para cima é igual ao do dinamômetro. A tração aqui, ela puxa também o dinamômetro para baixo. Então, a força que o dinamômetro sente é a tração. Então, ele está marcando 60 newtons, 60. O peso do objeto, já calculei lá em cima, 40. A massa, 4. E aí eu vou calcular o que ele quer. Ó. Determine a aceleração do foguete. Eu falei elevador alguma hora, né? Mas a ideia é a mesma. Então, 20 igual a 4A. Passo 4 dividindo. Aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Repara que deu positivo, né, naturalmente. Isso quer dizer que é para cima mesmo, era o que ele já tinha falado. Então, o foguete acelera para cima com 5 metros por segundo ao quadrado. Explicando mais rápido, desenhei as duas forças no objeto. Cordinha para cima, gravidade para baixo. Força resultante, então é tração para cima menos peso para baixo igual a MA. Tração é o que está marcando o dinamômetro. Menos peso é mg. A massa 4 vezes A. Achei o A. É simples depois de pronto, mas não é uma questão fácil. Tá? Por quê? Porque está no referencial que acelera. Está dentro de um foguete acelerando. Isso geralmente complica um pouquinho. E aí vem a questão. Bom, gente, exercício então 38 da página 110. Eu fiz essa questão no plantão e lá eu não achei o resultado igual ao da gabarito, depois eu vi que eu errei uma conta boba. Eu montei tudo como eu vou montar agora, não é diferente a resolução. Foi um errinho bobo mesmo, já estava no final do plantão. Acabei não voltando para corrigir, então agora eu vou fazer com mais calma. Tá bom? E também se der errado eu posso apagar a gravação e fazer outra. Mas vamos lá. É um exercício difícil, bem difícil, por quê? Porque eu tenho um sistema de 2 blocos que eu já fiz com vocês parecido exercício, só que ele está dentro de um elevador que acelera, lê aqui, ó, acelera para cima. Grifar lá, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado para cima. Então é um referencial que está acelerando, nunca é fácil trabalhar com isso. O exercício anterior eu já tinha comentado isso um pouco. Aqui é o seguinte, esse sistema de 2 blocos, presos ali na polia, onde o maior massa, né, o mais pesado, vai descer e o outro sobe, eu fiz já na aula de exercício, uma aula extensa que só tinha exercício, eu fiz esse aqui é a chamada máquina de Atwood. Não é tão complicado, o chato lá era só se lembrar que você tem um acelerando para um lado, outro para o outro. Então, ou você usa acelerações com sinais contrários, ou você adota um referencial, que tem colegas até que dão aula que não gostam muito disso, né? Mas eu adoto o seguinte referencial, eu olho ali as massas, vejo quem sobe, quem desce, e aí eu adoto o referencial de acordo com isso. Ó. Então eu faço assim, ó, o B positivo para cima, o A positivo para baixo.
e trabalha assim, esses sinais, tá? Tudo que está no A para baixo é positivo, o B é o contrário, tudo que está para cima é positivo. Então eu penso assim, aí feito isso, ele sai tranquilo, exercício de 2 corpos, só que está num elevador acelerado, aí tudo muda. Quando eu pego um exercício desse, gente, que é de força, aí detalhe, tá? Isso antes esqueci de falar, ele vai pedir no final o tempo de queda no referencial do elevador, ele tem essa altura dentro do elevador, então ele quer que você faça o exercício usando força dinâmica e cai depois na cinemática, aquele assunto do primeiro bimestre. Então a dificuldade aumenta ainda, já é difícil no elevador. Então você vai voltar para lá. Para calcular o tempo de queda, eu posso fazer o seguinte, ó, só para falar qual caminho que seria, né? Porque o que eu já falei em algumas aulas? Você vai fazer um exercício, você pergunta, você olha a pergunta, determine o intervalo de tempo. Então você ataca a pergunta. Calcular o tempo. Até hoje que eu vi que tem tempo é cinemático. Isso aqui é um movimento que tem aceleração, porque o corpo está em queda. Então, eu vou usar a equação S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Eles começam em repouso, ok, ele fala aqui, os blocos estão inicialmente em repouso. Então, V0 é 0, beleza, esse termo some. Se eu botei o referencial de A para baixo positivo, isso aqui é a posição 0 metros. E ele termina na posição 1,92 metros. Então tem S0, tem S. Então beleza, falta achar a aceleração. Se fosse um bloco A sozinho, solta ele, deixa cair sem estar dentro de nada, beleza? O A é a gravidade, né? A aceleração da gravidade que vale 10. Está lá embaixo no texto. Mas não é. Ele está preso no B, então o B freia ele um pouquinho, né? Deixa acelerar menos. E o elevador está acelerado, então enquanto ele cai, o chão sobe. Então essa é a dificuldade da questão, tem que lembrar disso tudo. Para calcular então a influência do B ali, né, e jogar também a questão do elevador, eu vou analisar as forças. Então eu tenho 2 blocos, vou desenhar o B primeiro, o A depois, seguir a ordem que está no desenho. Ó, o B para baixo, peso. O A também para baixo, peso. Né? São as duas forças que eu já sei desenhar com calma, eu coloco ali. Tem uma corda ali puxando o B. Tem uma corda segurando o B. Força na corda é tração. Eu não vou botar TA e TB porque a corda é a mesma. Quando o fio é ideal, e todos eles são, né? Fio leve, ou seja, a massa não influencia, inextensível, ele não estica, a tração nele toda é igual. É como ele está tensionado de maneira igual. Então essa tração é igual, a outra vai mudar talvez o sinal na hora de botar na conta, mas o valor é o mesmo. Então deixa assim. Como que eu resolveria isso fora do elevador? Eu colocaria que força resultante é MA, escreveria a equação para os dois, né? Para A e para B, lembrando que o A é positivo para baixo, ó, então peso de A menos tração, né? Porque a tração está para cima, igual a MA vezes A, e o B é positivo para cima, porque enquanto o A desce, o B sobe, então eu colocaria a tração menos peso de B igual a MB vezes A. Aqui eu somaria as duas equações para resolver o sistema, geralmente o caminho que eu mais gosto. E aí ficaria assim, ó, peso de A, menos tração mais tração dá zero, menos peso de B, igual a MA vezes A, mais MB vezes A. Eu faria isso, só que aqui tem um problema. E aí que tá. Essa aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, ela vai entrar nesse cálculo do peso. Tá? O que faz, a ideia é a seguinte, vamos lá raciocinar comigo. O que faz esse objeto A cair é a força-peso, é o que puxa ele. O que faz o B, o que segura um pouco o A, né, é o B também pelo peso. Então, ó, o A cai sendo puxado pelo peso de A e o B freia um pouco o A, né, atrasa um pouco o A. Só que é o seguinte, como o chão está acelerado, como o elevador está acelerado, no exercício anterior eu cheguei a falar disso, esse peso do A não é exatamente 30 newtons, né? Peso igual a mg. Não vai ser 3 vezes 10.
Por quê? Porque a aceleração que o ar sofre na queda tem que considerar o elevador. A gente fala que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado em relação à Terra. Mas dentro do elevador acelerado, eu tenho que reconsiderar esse valor. Então pensa o seguinte, enquanto o ar está descendo acelerado, a gravidade acelerando ele para baixo, o elevador vai de encontro a ele, acelera para cima. Então, no referencial do elevador, é como se o ar acelerasse mais rápido para baixo. De novo, ó, o ar desce, o chão, né, o elevador sobe. Então, a aceleração relativa ao elevador vai ser a soma das duas acelerações. Então, o que eu tenho, na verdade, é que esse peso de ar que está ali na fórmula vai ser chamado peso aparente. Vou botar até um pelinho ali. Ó. Então, ao invés de botar m vezes g, eu vou botar m de A vezes a gravidade aparente, G'. E o B, a mesma ideia. Essa gravidade aparente, então, vai ser quanto? Vamos calcular lá em cima. A gravidade, a aceleração da gravidade, é um vetor para baixo. O elevador acelera para cima. Então, o corpo que está descendo, ele vai encontrar o chão do elevador mais rápido. É como se eu somasse as acelerações. Então, a gravidade aparente, G', está lá em cima. Vai ser G mais a aceleração do elevador. Só para você entender melhor, gente, se o elevador estivesse acelerando para baixo, imagina que o elevador está caindo, está acelerando para baixo, com uma aceleração que é igual à gravidade. Se eu só soltasse um corpo ali dentro do elevador, ele nunca ia alcançar o chão. Por quê? Ele acelera para baixo, o chão acelera igual para baixo. Tá? Então o chão foge dele, vamos falar assim, com as mesmas grandezas, com a mesma aceleração. Então não vai alcançar nunca. Então, aparentemente, esse objeto vai falar que tem uma gravidade zero. Então, aceleração para baixo, gravidade para baixo, subtrai um do outro. Aceleração do elevador para cima, o corpo vai encontrar o chão mais rápido. Então, você soma as acelerações, a gravidade e do elevador. Então, a aceleração aparente da gravidade, a gravidade aparente daquele elevador, é de 12. Por que 12? Gravidade no referencial da Terra é 10, o elevador acrescenta 2. Então fica 12 metros por segundo ao quadrado. Aí você resolve a questão. Tá? A massa de A vale 3, a gravidade aparente 12, a massa de B vale 1, a gravidade aparente 12. Aqui já acompanha comigo, eu vou fazer direto. Ó, MA mais MB vezes A, né? Vai ficar 4A. Fica 3A mais 1A, 4A. 36 menos 12, 24. Então, no referencial do elevador, o corpo A desce com uma aceleração de 24 sobre 4, 6 metros por segundo ao quadrado. E no referencial do elevador, ele vai andar 1,92 metros. Então, calculando o tempo, eu volto para aquela equação, ó, o ponto final 1,92. Né? Lembra que eu botei o zero ali em cima. Começa no zero, a velocidade inicial é zero, a aceleração é 6 t ao quadrado sobre 2. Tá? Eu vou acelerar a conta aqui, gente, tá? Porque aí é só vocês fazerem com calma, né? Porque é 6 dividido por 2, 3. 1,92 sobre 3 vai dar 0,64. Aí você tira a raiz quadrada, vai achar o t igual a 0,8 segundos. Bom, gente, então como eu disse, é uma questão difícil. Essa gravidade aparente aí é um rolo. Quem não entendeu, eu vou pedir o seguinte. No próximo plantão, a gente não vai ter plantão semana que vem, tá? A última semana desse semestre eu vou deixar vocês mais livres. Eu sei que vocês têm, até na minha matéria, algumas coisas pendentes, então eu estou meio que aliviando para vocês nessa última semana. Mas aí vocês guardam isso e eu vou fazer uma aula de revisão quando a gente voltar às férias, vai ter uma aula de teoria, um atrito, e depois uma aula de revisão disso tudo. Tá? E aí vocês podem me pedir de novo essa questão, ela não é fácil.
Ah, eu não consegui fazer. Não tem problema. É uma questão difícil. Ah, mas é nível do PISM. Não, não é. Cai desse nível? Pode cair. Mas é acima da média deles, tá bom? Então, não se preocupem tanto, mas é uma questão boa. Vale a pena tentar fazer, vale a pena dar estudado. Gente, então é o seguinte, o que eu fiz no plantão foi isso, como eu disse, deu problema na gravação, eu repeti aqui. Claro que no plantão a gente fala mais coisa, por isso que é mais extenso até, mas espero que isso ajude vocês. Então, bons estudos, tá? E a gente vai se falando. Abração.